Olha, nós estávamos comentando na última aula desses tipos de carboidratos, né? Estávamos comentando sobre o polissacarídeo, que são carboidratos, vamos dizer assim, mais pesados, carboidratos maiores, mais difíceis de quebrar, de ser trabalhado com eles, né? Vimos que tem dois grupos, o de reserva e o estrutural, né? Estávamos comentando que o de reserva existe nos vegetais, para os vegetais, e existe nos animais, né? Tanto os vegetais quanto os animais ficam, às vezes, tempo sem obter alimento. Por exemplo, qual estação do ano que nós estamos agora, primeiro ano? Quem sabe falar? Qual é a estação? Outono. Outono, muito bem. Qual é a característica marcante do outono? Temperaturas mais começam a esfriar. Esfria, o tempo fica seco. E com as plantas? Qual a característica marcante nelas? Ninguém sabe? Em alguns Ninguém tem. lugares as folhas tendem a cair, né? As folhas sempre caem, né? Tem uma música assim da Sandy, do Júnior lá, Sandy Júnior, né? No outono, as folhas sempre caem. Então, essa é uma característica marcante. Mas peraí, se a árvore vai perder as folhas, como que fica a fotossíntese dela? A planta faz fotossíntese pela folha. Mas no outono, as folhas sempre caem. E agora? Quem é que vai arriscar um palpite contando para nós como que fica a situação da fotossíntese dos vegetais? No outono, no inverno rigoroso. A planta tem que fazer de outro jeito, né? Tem que arrumar um jeito. Ela tem que se virar nos 30. Grande parte, às vezes, se tiver clorofila no caule ou no tronco, alguma coisa assim, ela ainda consegue. Mas grande parte vai viver de quê? Do amido, da reserva que eles obtiveram no verão. Então, até o verão, eles vão obtendo essa reserva, vão guardando na raiz, no caule, né? E aí, essa reserva de amido que eles têm guardado lá é que vai liberar glicose para a planta respirar e manter o seu padrão de energia no outono e no inverno. E aí eu pergunto para vocês, todas as plantas conseguem viver dessa reserva até o inverno? O que vocês acham? Acho que Primeiro não. ano? Hã? Acho que não. Depende. Depende. Não ou depende. Quando a planta é mais velha, que é uma planta já estruturada, ela consegue sobreviver melhor. Mas se é uma planta nova, que não tem muita estrutura ainda, que não tem muita reserva, às vezes ela morre. Então, nem sempre a planta vai conseguir viver com essa reserva até chegar a primavera, até produzir as folhas de novo, né? Então, muitas vezes as plantas sofrem. E agora vamos falar de nós, glicogênio. Já foi feita uma pesquisa que uma pessoa pode ficar até 3, 4 dias sem comer nada, apenas bebendo água. Essa pessoa que vai ficar esses dias sem comer nada, ela vai viver de quê? Do glicogênio, da reserva que ela tem no corpo dela, nos músculos e no fígado. Mas pode acontecer o caso de pessoas viver até mais dias. Tem mais ou menos uns 2 meses, eu vi uma reportagem no jornal, aqui perto de Divinópolis, acho que é perto de Divinópolis, uma senhorinha tinha ido numa festa de família, saiu dessa festa, pegou um Uber, porque ela mora sozinha, e estava de noite, esse Uber parou perto da casa dela e ela se perdeu.
e ela caiu num buraco que tem numa reserva florestal perto da casa dela. E ela ficou perdida nesse buraco lá, acho que quase uma semana, apenas bebendo água de uma poça que estava lá, que tinha chovido. E ela sobreviveu. Então, assim, o nosso corpo usou reserva de glicogênio do músculo, do fígado, ele vai pegando a reserva de gordura, a reserva de proteína, quer dizer, ele tenta pegar tudo que ele pode, até chegar num ponto que não tem mais nada onde tirar, tá? Então, nós temos esse glicogênio no nosso corpo. Estrutural, a celulose é formada por uma porção de moléculas de glicose que se une e forma a celulose, e a celulose dá dureza, dá resistência aos vegetais, na raiz, no caule, na folha, nos frutos, na semente, tudo tem celulose. E a quitina está presente em alguns animais, do grupo artrópode, tá? Que está na casquinha da barata, do besouro, do grilo, do gafanhoto, do caranguejo, do siri, da lagosta. Então, eu tenho a quitina, que é também um polissacarídeo estrutural. Aqui, ó, celulose na madeira, quitina na casquinha aqui, nessa asinha, nessa casquinha do animal, né? Ó, do caranguejo. E aqui eu tenho o amido, e desse amido aqui eu vou obter o glicogênio, tá? Nós não comemos isso aqui e nem isso aqui. Comemos isso aqui e isso aqui. Como o camarão não é um alimento acessível ao nosso prato diário, vamos assim dizer, então a gente vai obter a glicose desse amido. Nós comemos esse alimento fornece a glicose, e a glicose então vai ser armazenada, a que não foi gasta, vai ser armazenada em forma de glicogênio no nosso corpo. Agora preste atenção aqui, primeiro ano. Muita atenção. Quem está fazendo outra coisa, preste atenção, isso aqui está no seu livro lá em cima, na página 37. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de alimentos que diz assim, carboidrato bom, carboidrato ruim. Alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Tem alguém aí na sala que tem familiar, ou mesmo você que tem diabetes? Tem pessoas da minha família. Da sua família que tem diabetes, Sofia? Tá. Sim. Mais alguém? Pra minha também, mas não é diabetes. Tipo assim, é porque eles foram acho que meus 3 tios, não, meus 2 tios e meu avô foi diagnosticado com pré-diabetes. Ah, tá. Isso. Mais alguém? Tá bom. Então, gente, vamos entender isso aqui. Olha, quando nós falamos, o que significa carboidrato bom e carboidrato ruim? Qual que é a diferença? Quem vai me explicar? Qual é a diferença entre eu comer um carboidrato bom e eu comer um carboidrato ruim? Carboidrato bom vai ser aquele que tem os nutrientes exatos, a quantidade exata. E o carboidrato ruim vai ser aquele que ou tem de mais ou tem de menos, que não é tão bom para a saúde. Que vai afetar alguma coisa. Ah, tá. Tem um fundo de verdade que você falou aí, Eduardo. Mas tem um outro sentido ainda mais forte do que o que você falou. O que você falou é consequência do outro sentido. Gente, quando eu falo carboidrato bom, carboidrato ruim, o carboidrato bom é aquele que processa a glicose dele de forma mais lenta. Demora a liberar a glicose dele, tá? O carboidrato ruim é aquele que a gente come e ele libera toda a glicose dele de uma vez. Por isso que a gente fala que ele dá pico de insulina no nosso corpo. O que acontece? A glicose, ela é usada para as células no processo de quê mesmo? Primeiro ano?
Para que as células usam glicose? Pode falar, Sofia. Produzir energia, alguma coisa assim? Isso. As células do nosso corpo precisam de glicose para produzir energia. Cada vez que as células do nosso corpo respira, que isso acontece assim muitas e muitas vezes por minuto, respira, ela pega a glicose e transforma, quebra essa glicose, gerando energia para o nosso corpo. Ok. Então, quando nós comemos o alimento que tem carboidrato, seja ele um disacarídeo, seja ele um polissacarídeo, no final da digestão dele, lá dentro do nosso intestino, vai girar milhões e milhões e milhões de moléculas de glicose. Ah, Tairane, mas o nosso corpo tem trilhões de células. Então, essa glicose vai toda para as células e está tudo ok. Só que não. Porque o que nós ingerimos de carboidrato por dia, que vai fornecer glicose para nós, é muito maior do que esses trilhões de células do nosso corpo. Ó, de manhã, você toma leite, tem glicose. Toma o café com açúcar, tem glicose. Come um pedaço de bolo, de pão, tem glicose. Come uma fruta, tem glicose. Aí tá, depois você lancha, tem glicose. Você almoça o arroz, o feijão, a batata, o macarrão, a cenoura, beterraba, tem glicose. Depois você lancha à tarde. Isso eu não estou falando do sorvete, eu não estou falando do bombom, né? Eu não estou falando dessa parte aí que é pesadíssima. Você lancha à tarde. Como pão de queijo, tem glicose. Como salgado, tem glicose. Toma um refrigerante, tem glicose. Toma um suco, tem glicose. Depois você come uma fruta, tem glicose. Aí você janta à noite, tem glicose. Ah, mas eu não janto, eu só como um lanche. O lanche tem glicose. O pão, seja ele integral, seja ele o pão natural, tem glicose. E aí, por aí, primeiro ano, se você somar num dia o que você comeu, desde que você levantou até antes de deitar, toma um chá, toma um cappuccino, toma um leite, uma vitamina, tem glicose. Então, dá uma carga imensa de glicose por dia, que infelizmente as nossas células não conseguem gastar tudo. Mas aí, o que acontece? Por esse processo aqui, ó, por glicogênese, o excesso de glicose circulante no nosso sangue, proveniente da nossa alimentação, é empacotada em pacotes chamados de glicogênio no nosso fígado, nos nossos músculos. Vou voltar aqui primeiro ano, porque isso aqui é muito importante. Toda a glicose que as nossas células não conseguiram consumir, não conseguiram gastar. O ideal seria, primeiro ano, se nós soubéssemos qual é a quantidade de glicose que o meu corpo precisa por dia. Aí eu iria consumir só aquela quantidade. Mas a gente não sabe. Tem dia que o meu corpo vai gastar mais, tem dia que ele vai gastar menos. O dia que eu estou mais preguiçosa, ele gasta menos. O dia que eu estou mais ativa, ele gasta mais. Então a gente não sabe. O excesso de glicose circulante no nosso sangue, o excesso, só o excesso. Vocês imaginam o tanto de glicose que nós consumimos por dia, que dá para trilhões de células gastar em forma de energia, dá para ficar o mínimo circulante no nosso sangue necessário e ainda dá para fazer muitos pacotes de glicogênio. Primeiro ano é uma quantidade assim incalculável, incalculável. Então, esse excesso de glicose, por esse processo aqui, ó, glicogênese, ela é empacotada nos músculos e no fígado em forma de pacotinhos de glicogênio. Ok. Agora vamos supor que você está num dia muito apertado, com prova, com trabalho, com dever, sabe aquele dia que está o ó? Sim.
Tem pessoas que, quando está nesse dia, por tensão nervosa, quer comer o tempo todo, o tempo todo. Fala aí para mim, quem é na sala que é desse jeito? Quando está nervoso, quando está preocupado, está tenso, come o tempo todo. Eu sou assim. Às vezes eu sou. Eu sou assim, o dia que eu tenho prova para elaborar, prova para corrigir, ó, dessa semana até semana que vem, vai ser a semana de eu querer beliscar e comer o tempo inteiro, né? Porque muita coisa para poder organizar. Então, mas vamos supor que tem pessoas, fala aí para mim, quem é que é do outro grupo, que não come? Quando está muito apertado, muito atarefado, fica sem comer. Eu. A Eu também Ju? sou assim. Ah, eu queria ser, gente. Eu fico também com preguiça, às vezes. Eu fico, nem vou comer, não. Com preguiça, tem gente que fala assim, não vou parar não, porque se eu parar, eu não volto, se eu parar, eu perco, então depois eu como. Às vezes até os pais, alguém que está aí na sua casa, insiste, né? Fulano, Júlia, vem tomar um lanche, está na hora do lanche, vem comer alguma coisa. Ah, não, depois eu como. E às vezes você fica aí 3, 4 horas sem comer. Aí o que vai acontecer? Aquela glicose normal que estava no seu sangue vai passar para as células e vai faltar glicose no sangue. Mas não se preocupe, existe um tanto de pacotinho de glicose guardado lá no armazém do nosso corpo, lá nos nossos músculos, lá no nosso fígado, principalmente no nosso fígado. E aí o organismo é sábio, ele emite uma enzima que, pelo processo de glicogenólise, lise, quebrar, vai vir aqui no glicogênio, vai abrir o pacotinho de glicogênio que está lá no fígado, e aí a molécula de glicose que está armazenada lá começa a sair. Vai saindo e vai para o sangue. E do sangue vai para as suas células até você comer de novo. Olha que legal. Olha o tanto que o nosso corpo é sábio. E agora eu quero falar desse pico de insulina. Quando eu como um carboidrato ruim, a batatinha, o macarrão, o arroz branco, são carboidratos ruins, por quê? Porque quando eu ingiro esse carboidrato e ele é digerido no meu corpo, toda a glicose presente nele vai sair rapidinho de uma vez. Em questão assim de bum, liberou tudo. Liberou tudo, essa glicose dele passa para o sangue, do sangue já vai toda para a célula. E aí o que acontece? O corpo fica sem glicose, rapidinho. Aí ele vai pedir mais comida. Por isso que quando você ingere esse grupo de carboidrato, que nós chamamos ruim, você sente fome rápido. Porque o organismo entende que a glicose que você forneceu para ele há 1 hora atrás, comendo a batata, o macarrão e o arroz, acabou. Ele precisa de mais. Ele não gosta de ficar sem reserva. E aí ele vai acusar fome, aí você vai comer um pão de queijo, você come um pão, você come um bolo. Daqui a pouco, acabou. Você tem que comer de novo. Por isso que eu falo que é carboidrato ruim. E aí o seu pâncreas tem que estar jogando muita insulina em alta quantidade para estar empurrando todo esse excesso de glicose que está acumulando no seu sangue. Quando eu como carboidrato bom, a batata doce, o inhame, o cará, o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral, a glicose que está presente nele vai sendo liberada para o nosso sangue aos poucos, devagar, é quebrada aos poucos. Por isso que eu falo que eles são carboidratos bons. E aí, o meu corpo não precisa produzir pico de insulina, alta quantidade de insulina, para levar toda essa glicose para as células. Então, vai liberando a insulina aos poucos, que vai levando essa glicose aos poucos para a célula. E aí, primeiro ano, não falta glicose na célula e não falta glicose no sangue. Ela tá sempre cai lá lentamente, aos poucos. Tá vendo? Por isso que essa onda da gente tá comendo batata doce, né? Tá comendo integral,
porque ele libera aos poucos a glicose, não deixa o meu corpo ficar sem glicose e não deixa o corpo produzir muita insulina ao mesmo tempo. Que isso não é bom para o nosso pâncreas, ter que produzir alta dosagem. E aí, outro detalhe importante, quando eu alimento desse grupo de carboidrato bom, a minha fome, ela fica bem espaçada, ela não fica rápido, tá? Fala aí para mim, quem é aí na sala que tem o hábito de estar alimentando dos carboidratos bons, seja ele qual for. Quais são os carboidratos bons? Batata doce, os integrais, arroz, o pão, o cará, o inhame. Eita, que não tem. Eu. Hã? Eu quem? Que não Eu. tá dando para eu ver. Camila. Camila. Oi, 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 só. Os outros estão nadando nos carboidratos ruins? Então, primeiro ano é um caso a pensar. Nossa, Irani, mas eu tenho que comer só os bons. Não, mas come menos. Se eu como um prato de macarrão, eu vou comer uma colher, aquele pegador de macarrão. Não fico sem comer, mas eu como menos. Por exemplo, eu, Irani, particularmente, o arroz integral até que eu como, mas o macarrão integral eu não sou muito fã. Mas ao invés de eu comer aquela pratada de delícia de macarrão que eu também amo, eu como menos. Eu não misturo dois carboidratos ruins. Não, então hoje eu vou dar preferência, hoje eu vou comer o macarrão e não vou comer arroz, né? Vocês podem fazer nessa combina, porque senão, primeiro ano, haja glicogênio, haja local estoque para você guardar glicogênio, haja insulina para o seu corpo jogar para trabalhar com a glicose. E vai chegar um ponto, eu acho que foi a Sofia que falou, a Júlia, não sei, vai chegar um ponto que o seu pâncreas não vai conseguir mais produzir essa insulina na quantidade que você está exigindo dele. E aí, você tem que colaborar depois, reduzindo esse grupo de carboidrato ruim, para não chegar numa medicação, para não chegar numa insulina. Tá? Então, se você é desse grupo que está armazenando muito glicogênio para o futuro, começa a diminuir isso daí. Quando você faz um exame de sangue, nesse exame, a quantidade de glicose que tem que estar no seu sangue é até 100. Eu falo para vocês de 80 até 100. É uma quantidade ideal que o seu corpo consegue trabalhar bem a insulina. Para que serve a insulina? A insulina sai do pâncreas e ela vai tirar a glicose do sangue e levar para as células. Esse é a função da insulina. Porque a glicose, ela não sabe ir para a célula sozinha. Ela precisa de alguém que empurre, de alguém que leve. A insulina faz isso. Tá? Então, quando eu mantenho essa taxa de 80 a 100 no sangue, ok. Significa que a minha insulina está trabalhando normal, né? Que o meu corpo não está tendo resistência, que os meus pacotes de glicogênio estão normais. Por que eu tenho que ter essa taxa de insulina aqui no sangue? Fala para mim, primeiro ano. Fala rápido. Vamos ver quem é que entendeu. Por que eu tenho que ter essa taxa de glicose no sangue de 80 a 100? Eu tenho que manter isso no sangue constantemente. Por que será? Quem vai falar, pode falar. Porque as nossas células nunca sabem que hora que você vai alimentar. Ela não sabe que hora que você vai alimentar, você vai comer um carboidrato que vai gerar glicose para ela. Então, eu tendo essa taxa de glicose no sangue aqui, é uma certeza
que eu sei que eu não vou precisar ficar quebrando, porque isso aqui é uma reação química, quebrar o glicogênio, trazer a glicose, levar para as células. Então, é uma garantia. Wairani, se eu não tiver, aqui tem outra garantia. E quando eu tenho hipoglicemia? A hipoglicemia é quando eu tenho uma taxa menor do que 80 no sangue. Isso é péssimo. Porque vai que a minha célula precisa de uma grande quantidade e eu não vou ter essa quantidade toda para oferecer, eu posso desmaiar, eu posso sentir uma vertigem. Não pode. E eu também não posso ficar com 100, 50, com 200, 300, 400 gramas de glicose no sangue. Alta taxa. Porque isso vai me gerar um descontrole na minha insulina que eu também posso desmaiar. Tá vendo? Então, o meu corpo tem que manter essa taxa. Mantendo essa taxa, eu vou manter com baixa quantidade de glicose, baixa quantidade de carboidrato. Eu não preciso de alta taxa de carboidrato, eu preciso de baixa quantidade. E eu quero, primeiro ano, que você faça uma autoanálise da quantidade de carboidrato que você está comendo por dia. Pensa no que você comeu ontem. Qual foi a quantidade de carboidrato que você comeu ontem? Entre o pão, entre o bolo, o arroz, o sanduíche, a pizza, a lasanha, os doces, né? O suco, o refrigerante, a vitamina. Pensa aí a quantidade. Fala aí para mim, primeiro ano. Tem alguém aí na sala que não consome açúcar ou que consome pouquíssimo açúcar? Não. Eu convido a vocês, então, a diminuir a quantidade de açúcar que você usa no café, no leite, na vitamina, né? No seu dia a dia, nos frutos, nos alimentos. Comece a diminuir essa quantidade de açúcar que você ingere diariamente, ela pode te acarretar problemas no futuro, tá? Ah, mas eu não dou conta. De uma vez, não. Mas se você diminuir, por exemplo, vamos supor que você toma vitamina, você põe açúcar. Se você põe uma colher de açúcar, põe meia. Depois de meia, você põe um quarto. Depois você vai diminuindo. Até você afinar o seu paladar a sem açúcar. Nós temos que treinar o nosso paladar com o mínimo de açúcar possível. E é tão interessante que depois que você treina, quando você come alguma coisa com açúcar, você acha aquilo ali muito doce. Eu tenho treinado, por exemplo, café eu já consigo tomar ele sem açúcar. Não é bom, mas eu tomo, né? As outras coisas eu tenho diminuído o açúcar. E quando, por exemplo, eu tomo um café fora de casa que tem açúcar, eu já acho ele muito forte, muito doce. E o adoçante? Então, eu posso substituir o açúcar pelo adoçante? Posso. Mas adoçante não deixa de ter açúcar. Só que é um açúcar melhor do que o açúcar comum, tá? Mas vamos tentando diminuir esta quantidade de açúcar que nós ingerimos na nossa alimentação do dia a dia, tá? Espero que vocês façam uma reflexão sobre isso, tá certo? Medite na sua quantidade de açúcar, medite no que você está comendo e vocês são muito novos, muito jovens. Vamos pensar no futuro, tá? Aí no futuro, essa quantidade imensa de açúcar pode te prejudicar. Então, antes que ela venha te prejudicar, acorde agora, diminua agora essa quantidade de açúcar. Foi feito, eu vi uma pesquisa que eles fizeram com pessoas que estavam internadas com Covid, com aqueles casos mais graves, de entubar e tudo mais, em UTI, eles perceberam que alguns fatores contribuíram para isso.
Pessoas sedentárias contribuíram para agravar o Covid. Pessoas hipertensas contribuem para agravar o Covid. Pessoas diabéticas contribuem para agravar o Covid. E pessoas que não são diabéticas, mas com alto consumo de carboidrato, também agrava o Covid. E aí, gente, porque o Covid é o que tem agora. Mas vamos supor que não tinha o Covid. A gente não sabia disso. Que pessoas obesas, pessoas que adquirem muito carboidrato, agrava outros problemas de saúde. Quantos problemas de saúde nós temos por causa do excesso de carboidrato? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram falar, esteatose hepática. O que é isso, professora? Generalizando, gordura nos órgãos, gordura no fígado, gordura no coração, gordura abdominal. Alguém já viu falar em gordura no fígado, gordura abdominal? Já. Pois é. Sabia que essa gordura provém do excesso de carboidrato? Não é de gordura em si que a gente come, mas é do carboidrato? Porque o que acontece primeiro ano? Quando nós temos o excesso de glicogênio empacotado no corpo, que não está cabendo no corpo, o excesso de glicogênio vai virar gordura. E essa gordura vai acumular nos órgãos e vai acumular no abdômen. Então, todo esse processo gorduroso vem do excesso de carboidrato. Quando você vê uma pessoa com o abdômen muito dilatado, seja homem, seja mulher, pode saber, esse cidadão ingere muito carboidrato. Que o organismo não está conseguindo gastar para as células, o organismo não está conseguindo guardar no armazém, o estoque do armazém está cheio, não cabe mais, agora foi para a gordura. Tá certo? Olha o tanto que isso é grave. Nós vamos falar disso na próxima aula com os lipídios, vocês vão ver o tanto que isso é grave no nosso corpo. E o tanto que isso prejudica a nossa saúde. Essa gordura acumulada, ela é muito grave. Ok, primeiro ano? Quem então ainda não mandou os deveres, pode mandar hoje lá no nosso grupo de biologia. Fica mais fácil de eu controlar, tá? No nosso grupo de biologia. Semana que vem eu faço a correção. Certinho? Nosso horário já encerrou. Abraços e até amanhã. Espero vocês até amanhã para a nossa aula de novo. Ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.